A paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa tarde, é o pastor Marlon, tudo bom? Vamos meditar aqui na palavra de Deus, no ensinamento aqui, o que é que Deus quer falar conosco, tá bom? Com nossos corações. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, consagra esse momento para Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar os nossos corações e Deus possa ser engrandecido nos céus e na terra e nas nossas vidas também. Em nome do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Deus quer falar hoje, a gente vem orando, buscando, tá certo? A aplicação da palavra. Quando eu aplico a palavra em mim, o que é que a palavra gera na minha alma? Então, vamos falar 3 coisas aqui sobre o que é que a aplicação da palavra gera na minha alma. Isso aqui é fundamental. A gente tem que ter esses desejos aqui, tá certo? Não mais os desejos corruptivos, né? Desejos lascivos, mas esses desejos que eu vou te dizer aqui, tá certo? Então abra sua Bíblia aí em Neemias 8, versículo 5. E diz assim: Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Abrindo, todos se puseram em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. 8. Assim leram no livro da lei de Deus, esclarecendo o que liam, explicando seu sentido, para que o povo entendesse. Tá certo? Então quer dizer, Neemias, aqui nesse momento aqui com Esdras, eles estavam lendo a lei e explicando ao povo, né, os propósitos, e a lei estava mostrando ao povo ali certas circunstâncias que o povo devia tomar, tá certo? Certas separações, certas decisões, porque o povo estava contaminado, certos relacionamentos ilícitos, enfim, todo esse contexto. Então, o que é que acontece? Você vê que aqui Esdras e Neemias, eles estavam pregando a palavra de Deus, né? O povo tinha reverência à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus era lida, eles se põem de joelhos, eles se humilhavam diante da palavra de Deus, que era a vontade de Deus. Aqui era uma palavra limpa e seca, não tinha nenhum tipo de situação diferente, era a palavra limpa e seca. Era a lei que era lida, o povo só ia obedecer e ia viver. Tá entendendo? É um momento muito solene aqui na história de Israel, né, do povo judeu, nesse período aqui de libertação, tá certo? Então o que é que acontece? Deus, ele faz 3 coisas quando a gente escuta uma pregação e quando nós lemos a Bíblia no Espírito, tá certo? Porque eu já conheci pessoas, você também já deve ter conhecido pessoas que conheciam muito a Bíblia, mas eram cheias de defeito de caráter. Porque uma coisa é eu saber que eu tenho, outra coisa é eu não suportar e abominar aquilo na minha vida. Tá certo? Então a palavra de Deus, ela gera 3 sentimentos, 3 desejos na nossa alma. Então é necessário que o cristão tenha isso. Primeiro, reconhecimento do pecado. Segundo, propósito de Deus. Terceiro, desejo de buscar Deus. Tá certo? Esses 3 fatores aqui, esses 3 desejos aqui, tem que estar no nosso coração. Reconhecimento de pecado, quem faz é a palavra, que me confronta e me mostra quem eu sou. O propósito de Deus, revela o propósito de Deus na minha vida, na vida da igreja, e nutre em mim o desejo ardente de buscar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Não meus desejos, não o mundo, não família, não. Primeiro Deus, em tudo. Então esse desejo eu tenho que ter no meu coração. Agora vamos ver o que é que Deus tem a dizer a respeito desses 3 pontos. Reconhecimento do pecado. Tá certo? Quantas pessoas vão para o culto, quantas pessoas leem a palavra e não se reconhecem o que são, o que precisa mudar, o que precisa ser trabalhado. Eu preciso, você precisa, nós precisamos reconhecer áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas e transformadas, tá certo? Isso aqui, esse desejo tem que arder no nosso coração quando a gente é ministrado pela palavra, quando a gente lê a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Essa unção aqui de reconhecimento tem que haver em todas as áreas. Reconheceu, deixou, alcança a misericórdia. Ou seja, a misericórdia, Deus estendendo a mão e dando libertação naquela área. Tá certo? Então vamos ver aqui no Salmo, eu acho que, se eu não me engano, é o Salmo, deixa eu ver aqui. Salmo 32, versículo 5. Diz assim:
confessei-te o meu pecado e minha maldade não encobri. Eu dizia, confessarei ao Senhor minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quer dizer, que o camarada aqui, ele falou para Deus, Deus, eu sou isso, 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 mas Deus já não sabia? Sabia, mas Deus quer que a gente reconheça quem somos nós diante da palavra, diante de Deus. Nós temos que reconhecer onde é que nós estamos errando e assumir e dizer assim, Senhor, eu reconheço, me perdoa que eu vou começar agora do zero e vai dar tudo certo. Senhor, eu estou sem força, eu estou fraco, mas me fortalece, me cumprir isso na minha vida, faz com o Espírito Santo eu ter força para lutar contra esse mal e me abençoa, me unge para me poder vencer essa dificuldade. Porque tantos pecados nos afastam de Deus, né? Tantas situações nos afastam de Deus. Então, esse reconhecimento do pecado tem que habitar esse desejo louco de não aceitar mais o pecado na nossa vida, criar nojo do pecado, não ter prazer. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito importante esse sentimento aqui, esse desejo na alma, esse desejo da alma. A gente tem que nutrir ele, e a gente nutre ele no Espírito, lendo a Bíblia, vendo a palavra realmente de Deus, limpa ali, sem mistura, nua e crua, realmente trabalhe, nos confronte a mostrar quem nós somos, porque é para isso que Deus, desde o primórdio, Deus sempre mostrou quem era o povo, Deus sempre desmascarou o pecado, Deus sempre mostrou quem era povo, quem não era, quem estava pecando, quem não era. É um propósito de Deus, tá certo? O reconhecimento do pecado, tá bom? Então vamos ver aqui em João o que é que Jesus tem a dizer, tá certo? Vamos ver o que é que o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tem a dizer. Dê um glória a Deus aí, tá certo? Pela fé aqui, a gente está sendo ministrado pelo Senhor. E capítulo 8, versículo 33. Não, vamos ler do 30 para entender mais o contexto, tá vendo? Falando eles estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizeis, sereis livres? Jesus 34. Jesus respondeu-lhes: é verdade vos digo que tudo que comete pecado é escravo do pecado. Tá certo? O que me domina, eu sou escravo daquilo que me domina. Eu era viciado em drogas, em álcool, cigarro, enfim, em outras coisas mais. Então aquilo me dominava, eu era escravo daquela situação. Tá certo? Eu estou luto hoje contra essas situações, contra o mundo, contra eu mesmo, contra o inimigo, para não ser mais influenciado nem dominado pelo pecado. Ser dominado por Deus, dependente de Deus, viver para Deus. O manancial de água viva das nossas vidas. Eita, meu irmão, que unção. Louvado seja o nome de Deus. Então, isso aqui é muito gostoso, muito prazeroso, nos gera na alma do homem uma alegria incontestável de que Deus é a fonte de alegria da alma do homem, sem medir palavras. O resto é complemento, mas principal, primordial, fundamental é a unção que vem de Deus, é a presença do Espírito Santo, é Deus revelar, é muito forte. Então, Jesus, rapaz, é o seguinte: se vocês querem ser meus discípulos, permaneçam na minha palavra, porque a gente é discípulo de Jesus. Então aqui Jesus fala uma palavra nua e crua, sem mistura, sem enfeites, sem fundo musical, sem grito, sem nada, na tranquilidade. Meu irmão, permanece na minha palavra, serei meu discípulo, isso aí vai te libertar. Libertar em todos os sentidos, do pecado, do preço da culpa, de nós mesmos, do mundo, do inimigo. É uma libertação generalizada, é em todas as áreas, em todos os aspectos, porque Jesus ele liberta em todos os aspectos. Não tem libertação em metade não existe isso com Jesus Cristo. Ou é tudo. Jesus ele não negocia isso, né? É inegociável isso em Jesus, em Deus. Quando ele se apodera de uma pessoa, ele não negocia com a pessoa, ele não negocia com o mundo nem com Satanás. Eu vou fazer, vai ser assim. Porque Deus, ele é assim muito, às vezes assim, Deus ele tem umas decisões assim muito loucas. Tá certo? Então Deus é Deus, ele pode. Amém? Deus é Deus. Então quer dizer, eu tenho que reconhecer o pecado. Se alguma coisa está a mim, a ignorância, a soberba, a altivez, a prostituição, as drogas, os palavrões, os xingamentos dentro de casa. Dentro de casa é uma coisa, na igreja é outra, no trabalho é outra, é uma pessoa perturbada de personalidade, não consegue ter equilíbrio de ser o que é na igreja dentro de casa, e muito menos no trabalho. Isso é um processo, mas eu tenho que querer agilizar o processo.
Não estou falando de não errar, todo mundo erra. Estou falando aqui de errar e fazer de conta que nada está acontecendo e achar que tudo está beleza. É isso, então tem que ter esse reconhecimento do pecado. Segundo, propósito de Deus. Eu tenho que, quando eu leio a palavra, quando eu sou ministrado pela palavra, quando eu sou ministrado pelo homem de Deus, através do Espírito Santo, ou ministrado pelo próprio Deus, que Deus usa a palavra, ele vai gerar em mim, eu reconhecer os propósitos de Deus na minha vida. Os propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus? Vamos aqui, João 17, ver o que aqui Jesus fala. João 17, oração sacerdotal. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus, o verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso aqui é o fator primordial da vida eterna. Reconhecer a Deus, reconhecer que esse propósito de Deus aqui está sobre a igreja. Reconhecer a Deus, reconhecer Jesus como enviado de Deus, aí eu estou com a vida eterna. Reconhecer o propósito de Deus na minha vida, no meu chamado, na minha família, como sacerdote da minha casa, como homem de Deus, como cabeça, como guia, mas acima de mim está Jesus Cristo, em cima da minha esposa está Jesus Cristo, em cima dos meus filhos está Jesus Cristo, o Espírito Santo, e isso vai acontecer, essa consciência do propósito de Deus na minha vida. Bom, eu não queria ser pastor, eu não queria ficar na instituição, trabalhar, não, eu queria me libertar e voltar para o meu secular, trabalhar na minha área e viver uma vidazinha ali, eu queria isso. Só que eu tive que pagar um preço para entender que não era isso que Deus queria. E esse preço não foi muito bom. Foi um preço que eu tive que comer do vômito. O vômito estava até seco. E eu voltei a comer do vômito porque eu não quis obedecer a Deus. Aí a minha mente manipuladora me manipulou em circunstâncias de outras pessoas, mas não foi isso. Hoje eu sei que não foi isso. Foi eu resistindo ao propósito de Deus na minha vida, o que ele queria, eu estava resistindo. Então, ele me permitiu eu ter que voltar a comer do vômito e reconhecer, cair em si, que eu estava fora do propósito de Deus, estava me agarrando às minhas vontades. Então, quantas pessoas passam por isso, quantos estão passando por esse processo, eu lhe digo mais, é melhor você ceder, aceitar, que dói menos. Dói menos. Deus tem poder para quebrar o vaso. Tá bom? Então, eu tenho que ter esse conhecimento. Aí Paulo, ele entendeu, né? Em Romanos 8:28, Paulo, ele entendeu o mistério, tá certo? Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seja, seu propósito. Então, quando Deus tem um propósito na vida do homem, na vida da mulher, como ele tem um propósito na igreja, que é santificar a igreja para a pessoa ser crente dentro da igreja e fora da igreja, dentro de casa. Então o propósito de Deus se estende muito. Então ele pega todas as coisas que você está passando, que eu estou passando, ele transforma em uma situação para cooperar com a vontade dele. Olha só, porque ele é um Deus de poder. Ele tem poder para transformar maldição em bênção, a queda em vitória. A queda às vezes não é o final, dependendo do seu ponto de vista com Deus. Se você tiver fé, é um novo começo na sua vida. É uma nova trajetória de caminhada nesta terra. Infelizmente, os irmãos de José vão sempre apontar, né? Mas tal tempo caiu, tem tempo errou, pecou não sei aonde. Mas isso não importa, você não vai parar por causa de ninguém. Você vai continuar, você vai ficar surdo, você vai ouvir sua voz do seu pastor. E é Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo? Então, é essa a mentalidade que o cristão, o servo, filho tem que ter. Ele vai ouvir o pai, o que o pai tem a dizer, o que o pai tem a falar. Então esta é a unção, esta é a sabedoria de Deus, do propósito de Deus. Porque quando um homem entende o propósito de Deus, o homem fica relax, o homem fica tranquilo, a alma fica em paz, ela descansa em um oásis no deserto. Ela descansa, ela não tem perturbação. Pode fazer calor, pode ter perturbação, mas ele vai dar fruto, ele vai ficar em paz, as raízes vão se estender e ele vai glorificar o nome do Senhor, porque ele entendeu o propósito de Deus. Amém? Então é isso, nós temos que entender o propósito para podermos ficar em paz, entender que Jesus, a gente tem que reconhecer Deus como Salvador, Jesus como enviado, para a gente ter essa concepção e esta paz na alma de estar fazendo a coisa certa. Então é uma palavra sem mistura, uma palavra simples, mas que tem que ser obedecida, ela não pode ser incrementada,
ela não pode ser mais alimentada. Tem que ser, é isso aqui, esse básicozinho aqui, esse beabazinho aqui que o pastor está pregando é o suficiente para você ter unção, discernimento da parte de Deus, porque tudo vem de Deus. Eu tenho que me submeter à palavra, ao Evangelho, e o Evangelho naturalmente vai cumprindo na minha vida, e por eu estar cumprindo o Evangelho, Deus vai cumprir a vontade dele, a vontade do Evangelho, que é poder de Deus e na minha vida, e eu vou glorificar, exaltar o nome do Senhor, e tudo vai correr bem. Pode vir uns perrengues, mas eu vou vencer essa situação. Tá entendendo? Terceiro ponto, desejo ardente de buscar Deus. Entendeu? Tem um desejo ardente de buscar Deus. Independente de qualquer coisa. Eu tenho que, quando eu leio a palavra, quando eu sou ministrado pela palavra através de um homem de Deus, que tem muito homem de Deus, mulher de Deus nessa terra, a igreja de Deus, né, cheia de homens e mulheres de Deus, nós somos povo eleito, sacerdote, né? Somos a igreja do Senhor Jesus, nós estamos cheios do Espírito Santo, né? E vamos dar lugar a Deus. Então, dentro de mim existe uma brasa queimando, um fogo, um caldeirão fervendo. Não é pelas coisas do mundo, não é pelas minhas coisas, mas é para buscar a Deus. Eu tenho esse desejo ardente no meu coração. Em Jeremias, profeta chorão, mas aqui é outro assunto, em outro momento. Tá bom? Jeremias, eu acho... Deixa eu ver aqui, 29, 13. Deixa eu ver, 29, 13, Vós me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E eu vos congregarei de todas as ações e todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, eu vos trarei de volta ao lugar de onde vos transportei. A palavra de Deus, na boca do profeta, homem de Deus, ungido, escolhido desde o ventre, cheio da unção, do poder, da autoridade e de obediência. Então, quer dizer, o desejo de Deus, Deus quer que a gente tenha esse desejo, ele gosta de quando o homem tem esse desejo ardente de buscar Deus, quando o homem se permite ser ministrado pela palavra de Deus, da onde vier, da Bíblia, do pregador, do próprio Deus, do Evangelho, então de uma passagem do Antigo, do Novo, enfim, das cartas, onde tiver, Deus vai estar falando. Tá certo? Então eu tenho que ter esse desejo ardente não só hoje, mas sempre na minha vida. Enquanto tempo nós estivermos nessa terra, gagá, 70 anos, 75, nós temos que ter esse desejo ardente na nossa alma e não ser encontrado como crente velho, profeta velho. Não, isso aí não é coisa de homem de Deus, isso aí não é coisa de homem caído, de profeta velho, de irmão velho, 25 anos na igreja, parece que chegou ontem. Não, nós não somos assim. Nós entendemos, nós temos sede de Deus, nós recebemos de Deus, nós temos unção de Deus. Você está me entendendo? Então, na aplicação da palavra, gera esses três sentimentos, esses três desejos, essas três vontades na minha alma e na tua alma. Tá entendendo? Então é isso que eu venho passar para vocês hoje aqui, debaixo da autoridade do Espírito Santo e debaixo da misericórdia de Deus, essa palavra tranquila, limpa e seca, que precisa ser só obedecida e termos força para obedecer, que tudo isso vai acontecer nas nossas vidas. Reconhecimento de pecado, deixar de ser falso, hipócrita, mentiroso, manipulador. Propósito de Deus. Rapaz, como o homem entende isso aqui, o propósito de Deus, ele vive novidade de vida mesmo. É outro nível. E desejo de buscar a Deus, tempo e afora de tempo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa tarde. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.